difícil, né? Aquele negócio lá atrás tá bonito. Aleluia. Mas 15 minutinhos eu tenho certeza que vocês, aleluia, me ouvem. Amém? Também quero agradecer a Deus pela honra de ser pastoreado pelo pastor Luan. Sempre quando eu olhei o Luan, o meu pastor, eu sempre acreditei no ministério dele. Por mais que pessoas olhavam para ele e achavam ele muito novo, um menino, mas sabemos que Davi, quando Deus olhou para Davi também era um menino, mas Jesus já olhou para ele e viu ele um rei. Muito olhava para Davi e via Davi um menino, mas Deus olhava para Davi e avistava um rei que ia dominar, ia reinar sobre Israel. Não é verdade? Glória a Jesus. Quero dizer para meu pastor que o seu presente vai chegar, pastor. Aleluia, vai chegar. Amém? Muitas das vezes a gente anda assim, ansioso com as coisas terrenas e acaba passando despercebido algumas coisas importantes. Não é verdade? Mas eu acredito que esse 2026 que está chegando, vamos se esforçar mais um pouquinho, aleluia, para diminuir, aleluia, o fardo, a carga sobre as costas do pastor. Amém? Aleluia, podemos contar com todos. Glória a Jesus. Eu quero deixar uma palavra. Essa palavra me chamou muita atenção. No livro do profeta Samuel, no seu capítulo de número 8. Glória a Jesus. Vou ler só um versículo para vocês tomarem o seu assento, tá bom? Capítulo de número 8 do profeta Samuel, no seu primeiro livro, versículo 7. Glória a Jesus. Muitas das vezes decisões precipitadas. Por que decisões precipitadas? Porque quando nós tomamos decisões precipitadas, pastor, a gente encurta o trajeto. Não é verdade? Encurta o processo. Passa por cima do processo para chegar lá no propósito. Mas sabemos que o processo é importante para quando chegar no projeto, o seu caráter está forjado. Não é verdade? Que diz assim, livro 1 Samuel 8, versículo 7, que diz assim: disse-lhe o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo e tudo o que diz, porque não rejeitaram a ti, Samuel, mas a mim rejeitaram, para que não reine sobre eles. Pode tomar seu assento. Aleluia. Todos conhecem um pouco dessa história, um pouco do livro de 1 Samuel. Samuel, quem foi Samuel? Samuel foi um filho da promessa. Samuel foi gerado com choro, foi gerado com pranto, foi gerado com clamor. Samuel, ele foi gerado no tempo certo da exaltação de Ana, não é verdade? Ana passava por algumas adversidades. Por quê? Porque não gerava filho. E sabemos o seguinte: naquela época, a mulher que não gerava filho, ela seria olhada pelas outras e falava: essa mulher, ela é amaldiçoada, porque um filho naquela época, ainda mais homem, era uma bênção. E sabemos que Samuel, ele reinou sobre o povo de Israel como juiz, e ele reinou com excelência. Agora vocês perguntam como que Samuel, no mesmo livro Samuel foi gerado, no mesmo livro Samuel, aleluia, foi prometido
escreveu também. É complicado as coisas de Deus, mas dá para entender um pouquinho. Porque a Bíblia não foi escrita da maneira em ordem. Se for botar a Bíblia em ordem, alguns livros lá de trás, eles têm que vir para frente. Então não podemos olhar dessa maneira. Mas Samuel, ele reinou sobre o povo de Israel com excelência. Mas todo reinado tem um começo, todo reinado tem um meio, e todo reinado tem um fim. Muitas das vezes você começa bem, no meio você dá umas tropeçadas, uns vacilos, mas no final você termina bem. Beleza, muito bom, porque o que importa é o final. Jesus está voltando, e Ele vai olhar você o teu final da tua história, quando você chegou. Aleluia, qual a excelência você chegou no final. E quando os anciãos do povo, porque naquela época os anciões tinham essa autoridade para mudar algumas coisas no reinado. Os anciãos tinham uma palavra de autoridade. Quando os anciões olham Samuel já estava no final da sua trajetória, do seu reinado. E quando os anciões olham, os anciões se assustam. Por quê? Porque Samuel está velho. E automaticamente Samuel estando velho, os seus filhos iam ficar no seu lugar. Mas a história diz que os anciões chegam para Samuel: Samuel, nós queremos um rei. Por quê? Porque a nação de Israel olhou para outras províncias, para outros reinos, e sentiu inveja, mas não sabendo eles que o rei que eles tinham era sobre excelência, era um rei que não falhava, um rei que não deixava voltar nada, porque era o próprio Deus que ditava, o próprio Deus que tinha o controle sobre Israel. E quando os anciões olham para Samuel, viu que Samuel estava perdendo o controle sobre o reinado, e automaticamente seus filhos estavam profanando a casa de Deus. Aí a história fala: Samuel, os seus filhos não estão andando nos seus caminhos, Samuel. Os seus filhos não estão seguindo o seu exemplo, Samuel. Os seus filhos estão achando que a casa de Deus é tocada de qualquer maneira, Samuel. Então, antes de acontecer de os teus filhos ficar te suceder no seu trono, Samuel, dá-nos um rei. Foi um pedido ruim, pastor. Se a gente olhar pela história, o povo olhou e esqueceu de Deus e olhou achou que Deus ia perder o controle, porque automaticamente os filhos de Samuel estavam profanando a casa de Deus, estavam fazendo coisas erradas, e Deus, e os anciões olham para essa situação e falam: Samuel, o povo quer um rei, dá um rei para nós. Aí chega nesse versículo que Deus chega para Samuel, talvez triste, talvez olhando para um povo ingrato, e Deus dá uma, como é que eu posso dizer, fala tudo aquilo que o rei que ia receber a coroa ia fazer com o reinado. Ó, fala a seguinte palavra para o povo: o rei que
filhas, vai pegar o seu gado, vai pegar os seus moços, vai pegar as suas servas, vai pegar o melhor dessa terra para ele. E mesmo assim, a ingratidão do povo era tão grande que entrou aqui e saiu aqui. Saul era tão bom rei. Saul começou o reinado com muitas vitórias. Saul era um rei com excelência, porque no início do reinado de Saul, ninguém falando nada de Saul. Saul deu muitas vitórias ao povo de Israel. Mas quando Deus dá uma ordem de Saul, Saul, tu é. Quando Deus pede alguma coisa, Deus pede uma coisa simples, e as pessoas muitas das vezes questionam: será que é Deus? Será que é Deus que está pedindo? Será que é? Mas Deus pediu uma coisa tão simples para ele fazer, e ele desobedeceu a voz de Deus. A desobediência para Deus é o fim do reinado de Saul. O que eu falei? Decisões precipitadas. O povo, ele olhou para a nação e decidiu, aleluia, decidiu pedir um rei. Eles esqueceram quando Deus tirou o povo do Egito, quando Deus abriu o Mar Vermelho. O povo esquece muito fácil. O ser humano esquece muito fácil daquilo que Deus faz. Muitas das vezes Deus lembrava o povo: ó, se lembra quando eu tirei vocês do Egito, quando eu abri o Mar Vermelho para vocês passar com os pés a seco. É Deus lembrando, falando: quem faria isso por vocês? Quem tirava vocês do Egito? Quem poderia tirar vocês da mão do egípcio, do faraó? Só Deus. Amém? Que a gente viemos valorizar, aleluia, aquilo que Deus põe em nossas mãos. Aleluia. Decisões precipitadas é atropelar o processo. Sabia que decisões precipitadas é a ansiedade de conquistar alguma coisa que não está no tempo. É isso? E quando você conquista aquilo que você passou por cima do processo e conquistou lá na frente, você não vai ter o controle daquilo. Por quê? Porque o processo é para te forjar, para te ensinar como lidar com aquilo que você vai ganhar lá na frente. E aquilo que você ganha lá na frente, porque não passa pelo processo de Deus, vai se tornar uma maldição, vai se tornar algo que você não vai ter o controle. Então, na verdade, é melhor suportar o processo, chorar no processo, mas quando chegar lá na frente, conquistar aquilo que tu tanto sonhou, tanto desejou, e vai ter o controle. Vai permanecer. Não adianta passar por cima com a tua ansiedade, passar por cima com a sua vontade de querer aquilo que não está no tempo. Meu Senhor da glória. E aquilo não fazer bem para a sua vida espiritual. Meu Deus. É aquilo não fazer bem para a sua vida ministerial. E dar rumo na frente. Porque
Quando você pula o processo, você está dizendo assim: Deus, você está demorando. Você esqueceu de mim. Então, pela força do meu braço, pela força das minhas pernas, eu vou pular por cima do processo e segurar minha vitória lá na frente. Porque Deus está demorando. Deus, Ele esqueceu de mim. Então eu não posso ficar onde eu estou. Tenho que pegar logo minha bênção. Mas sabendo nós que Deus não perde controle de nada. A tua vida está no controle de Deus. Os seus planos estão no controle de Deus. Os seus projetos, os seus sonhos, deposita na mão de Deus. Porque Ele vai cumprir com excelência. Porque toda decisão precipitada pode provocar uma queda lá na frente. E não tem mais como voltar atrás. Amém? Não tivemos esperança no Senhor. Porque se nós estamos servindo um Deus que tudo pode, poderoso, Ele tem um tempo na mão dele. Ele vai cumprir na hora certa, no momento certo. O povo achou que Deus tinha perdido o controle do reino. Estava reinando sobre o povo o Deus Todo-Poderoso. E mesmo assim, o povo desacreditou, achou que Deus estava deixando o reino virar bagunça. Mas não. O tempo de espera tem que esperar. Amém? A palavra de hoje é essa. Não toma decisões precipitadas. Aleluia. Pessoas que estão querendo casar também, não tome decisões precipitadas. Amém? Porque decisões precipitadas pode provocar algo lá na frente que vai sofrer, vai trazer muita dor, vai trazer muita tristeza. Então deixa o tempo de Deus, porque Deus Ele controla o tempo. Não é verdade? Eu fico feliz porque nós vamos comer uma carne de verdade, gente. Estou brincando, tá bom, gente? Eu fico feliz que, gente, 2026 está chegando. O que nós não fizemos em 2025, vamos cair para dentro, vamos evangelizar, vamos pregar, vamos melhorar, vamos marcar alguma coisa.